Vamos para a próxima janela. Vai ser a janela de períodos aquisitivos, né? Tem a ver com as férias também. Dessa vez é um histórico aí das férias do funcionário, tá? Então nós temos aqui férias, a tabela férias, períodos aquisitivo. Vamos procurar aqui, ó, férias, período aquisitivo, tá? Então é por colaborador, né? Temos aí a data de início e a data de fim. Pega todas as situações de gozo de férias do colaborador, é o que vai armazenar essa tabela aí. Situação é um char 1, então que situação é essa? Aí, ó, você vê se as férias estão em aberto, se já foram gozadas, se foram parcialmente gozadas, se houve perda por afastamento, se houve perda por falta ou se foi cancelado, né? Então tem essas situações aí. Em determinado momento, o próprio sistema, né, pode existir uma rotina onde ele já lança as férias do usuário, né, do colaborador. Tá? Ou então o chefe do colaborador, ou o próprio colaborador, pode existir uma rotina onde ele, dentro de uma determinada escala, né, aloca suas férias. Tá? Então, nesse momento, as férias ela vai estar na situação em aberto. Tá? Depois que o usuário, ou que o colaborador, ele sai de férias, né, ele entra nesse período de férias e retorna ao trabalho, essa situação vai passar para gozado. Tá? Se ele pegar apenas uma parte dos dias de férias, né, por determinada razão, estava lá estipulado que ele ia sair por 30 dias, mas ele saiu por 15, né, teve que retornar ao trabalho. Por alguma razão ele não gozou as férias na íntegra, então a situação desse registro vai ficar parcialmente gozado, né, e um novo registro tem que ser aberto para que ele goze o restante das férias daquele ano, tá? Perda por afastamento, né? Então o usuário ele se afastou da empresa e esse afastamento ele é daquele tipo que o usuário perde as férias, tá? Então seria essa situação aí. Perda por falta, né? O usuário ele vem faltando, né? Falta sem justificativa, então isso vai sendo descontado ali das férias, tá? E cancelado é quando o registro ele é alocado, né? Mas o colaborador, o funcionário, o empregado, ele desiste daquele período. Então não é para excluir aí o registro, tá certo? Embora nós vamos ver que na janela tenha a opção de excluir, né? No caso ele vai cancelar esse registro e vai abrir um outro, né? Para ficar que ficou registrado, para permanecer o registro lá, tá? Com a opção que foi colocada, mas por alguma razão ele cancelou aquilo, né? E aí um novo registro deve ser aberto para aquele funcionário, tá? Aqui o limite para gozo, né? Existe por lei um limite para o gozo de férias, é bom que você pesquise sobre isso. Tá? E se o funcionário ele não gozar as férias dentro daquele período, né, ele adquire as férias, ele tem um determinado período para entrar de férias. Se ele não entrar de férias, então a empresa ela pode pagar uma multa por conta disso. Tá? Existe aí uma punição. Né? Por isso que nós temos que ter esse limite para gozo. E o funcionário responsável por esse setor, tá? Ele tem que receber informações do sistema relacionado a isso aí. Né? Tem que dar as férias para o cara, ele tem que sair de férias. Tá? Descontar faltas. Nós vamos ter aí um sim ou não. Desconsiderar afastamentos. Nós vamos ter aí um sim ou não. Afastamento previdência. Diz que foi afastado pela previdência. Tá, então o colaborador, caso ele se afaste pela previdência, passou 30 dias doente, né? Fez uma cirurgia. Então ele entrou aí os primeiros 15 dias pagos pela empresa, os outros 15 dias foram pagos pelo INSS. Então, nós vamos informar aí quantos dias ele ficou afastado pela previdência, tá? Quantos dias ele ficou afastado sem remuneração e com remuneração? Nesse exemplo de 30 dias, ele passou 15 dias sem remuneração e 15 dias com remuneração, porque os outros 15 dias foram remunerados pelo INSS. Né? E é legal que você pesquise sobre isso, sobre essa questão dos 15 dias, porque existe um prazo aí de afastamentos, né? Tipo 3 meses, 6 meses. Então se o funcionário ele se afastar por mais de 15 dias dentro desse período, dentro de um período de 3 meses, 6 meses, tem que analisar direito aí. Então o 16º dia já tem que ser pela Previdência Oficial, ele já recebe pelo INSS, não é a empresa que paga, tá?
Essa informação ela vai estar aqui nesse registro das férias. Dias de direito, né, e nós vamos informar quantos dias ele tem de direito para essas férias, os dias gozados, dias de faltas e os dias restantes. Ok? Muito bem, algumas coisas podem ser informadas manualmente, né? Alguns dados em determinada tela serão informados manualmente, outras informações, outros dados, outros campos serão preenchidos automaticamente pelo sistema, tá? Mas a nossa tela aqui, ela está a princípio de forma manual, né? Vamos observar então como está a nossa janelinha de férias período aquisitivo. Aí nós temos o colaborador, temos data de início, né? Aqueles campos que nós vimos lá, tá? Em relação ao VO e aos controllers, mesmo esquema, né? Gerou o VO, gerou os controllers, registrou lá no servidor, adicionou ao projeto o VO e o controller, registrou a classe, já pode rodar o servidor, não tem alteração nenhuma no controller. Em relação ao VO, férias período aquisitivo, você pode colocar o nome do colaborador, né? Para que apareça o nome do colaborador nessa janela, tá? Isso não foi feito. Vamos ao código fonte. Temos aqui aqueles dois to-dos que estão aparecendo aí em várias telas, né? Quando tem tela aí de lookup. Então, para você implementar aqui o lookup no colaborador e implementar a questão do campo transiente. Colocar o nome do colaborador para aparecer aqui e também para aparecer na grid, né? Infra, mesma coisa que nós já vimos. CRUD também a mesma coisa, né? Estamos informando os dados aqui no objeto VO e dependendo da situação nós vamos chamar o método insere ou o método altera do controller. E em controles de grid nós temos o grid para edits, onde nós setamos aí o objeto e o objeto old e pegamos os dados do registro selecionado e jogamos nos edits, tá? Atenção aqui para o combo box descontar faltas, é um sim não, né? Então nós estamos utilizando aqui um if then, tá? Esse if then ele testa se o campo tem S. Se tiver S, nós vamos setar o item index para 0, ok? Se não tiver S, nós vamos setar o item index para 1, né? Então o item index 0 é o sim, o item index 1 é o não, tá? Então se tiver S, vamos setar para sim. Se não tiver S, né, que é um if then, nós estamos utilizando aqui. Se não for sim, no caso nós é uma escolha binária, só tem sim ou não, é porque vai ser não e aí nós setamos 1. No caso de outras letras, de mais letras, né, como nós vimos nos exemplos anteriores, nós utilizamos a outra rotina, né, não utilizamos o if then. Tranquilo? Vamos executar então o sistema para analisarmos aí, para vermos essa janela em seu funcionamento. Períodos aquisitivos, nós já temos aí alguns períodos aquisitivos cadastrados, né? Podemos cadastrar um outro. Colaborador, data de início, vamos colocar 1º de julho de 2012, data fim 30 de julho de 2012, situação dessas férias a princípio em aberto, limite para gozo vai ser no dia 1º de julho de 2013, tá? Até lá ele tem que gozar essas férias aí, ok? Descontar faltas sim, descontar afastamento sim, afastamento de previdência ainda não teve, né? Nem afastamento sem remuneração, nada disso eu vou preencher agora. Ele tem 30 dias de direito, nada foi gozado, nada de faltas, então faltam aí 30 dias para ele gozar de férias. Legal? Então é isso, né? E aqui fica a consulta. Nós podemos consultar todos os registros de férias de determinado colaborador, certo? Vamos discutir aí no EAD quais são os campos que serão preenchidos de forma automática e em que momento esses campos serão preenchidos, né, de forma automatizada. Tranquilo?